Valores são partes que, conectadas umas às outras, formam uma imagem. Imagem que revela nossa feição, que mostra quem somos ou com quem nos parecemos. Valores dão visibilidade ao nosso DNA, são características da nossa identidade. São a engrenagem que nos move em direção à nossa missão. Valores não têm preço, não se compram nem se vendem. Valores envolvem uma busca constante, um caminho a ser trilhado e uma escolha sobre o que levar na mochila enquanto trilhamos o caminho. Valores são compartilhados, são deixados como um legado. Valores são cultivados, conservados com cuidado e, se porventura deteriorados, podem ser restaurados. Bom dia. Que a graça de Cristo Jesus esteja mais uma vez entre nós e que ela gere transformação em nós nesta manhã. Amém e amém. Nós estamos ao longo deste ano orientados pelo tema legado desde a eternidade. Isso porque nós acreditamos que o legado que estamos repassando é um legado que recebemos, mas que não foi criado simplesmente por pessoas que nos antecederam. Esse legado está muito bem definido, esse legado é Cristo Jesus. Toda a história contribuía e apontava para Cristo Jesus, e nós que vivemos os dias posteriores aos dias de Jesus, continuamos vivendo de forma a apontar Jesus. Jesus é o legado que recebemos, Jesus é o legado que nós passamos. No domingo passado, como uma ferramenta para alcançar esse objetivo de nos colocar nesta página de uma vida que ecoa Jesus como um legado, nós demos início à série de mensagens Legado de Valor, que vai tratar sobre alguns dos valores da nossa igreja. E talvez você fique aí pensando, o que os valores institucionais da Igreja Batista Memorial de São Paulo têm a ver comigo? Pessoa, indivíduo, CPF, que acorda cedo, levanta, trabalha, estuda, cuida da criança, limpa a casa, arruma, o que tem a ver comigo? Talvez por um equívoco você se veja um pouco distante daquilo que está sendo proposto como um valor. Mas não se engane, nossos valores institucionais, aquilo que nós somos como igreja, nós somos primeiramente como pessoas, como indivíduos. Os nossos valores não dizem respeito exclusivamente àqueles momentos em que nós nos encontramos nesse lugar, dentro dessa tenda. Nossos valores não são vividos exclusivamente quando nossos grupos pequenos se encontram nas casas, nas padarias, nos restaurantes por onde nós nos reunimos. Os nossos valores são vivenciados quando cada um de nós leva a sério esse valor e o assimila para a sua própria vida, de forma que os nossos encontros coletivos são o resultado de valores que vêm sendo cultivados individualmente. Existe sim um traço institucional para os nossos valores, porque é aquilo que nós almejamos. Valores são aquelas referências que determinam a forma como nós vamos até o lugar onde nós vamos. Se por um lado a visão nos diz aquilo que nós perseguimos, os valores nos dizem como nós perseguimos, ou aquilo que nós decidimos colocar na mochila enquanto trilhamos o caminho. Valor não é algo que a gente simplesmente diz, conquistei, mas é algo que continuamente nós buscamos. Mas existe um traço orgânico dos valores também, porque em dado momento nós paramos, olhamos, verificamos quais são os atributos, as experiências e as maneiras como nós tratamos a vida e a experiência de forma diferenciada. É institucional porque nós estabelecemos, mas é orgânico porque o seu estabelecimento diz respeito àquilo que nós temos vivido como igreja. Mas nós somos uma igreja, e toda essa argumentação seria ainda insuficiente se fosse somente ela para definir ou justificar o fato de nós termos valores, ou quais valores nós temos e quais não. É preciso que nós paremos diante da palavra de Deus, porque a igreja é definida pela voz de Deus, pela voz do seu Espírito que nos deixou sua palavra. E que da palavra emanem os valores que orientarão nossas vidas e por isso a nossa igreja.
Antes de entrar de forma específica no texto que vai orientar o valor dessa manhã, que é o da espiritualidade saudável, eu quero contar para vocês uma história da minha infância. Havia uma refeição bastante emblemática na casa dos meus pais. Quando eu era criança, minha família se reunia para uma refeição muito emblemática. E era a sirizada. Quantos aqui já comeram siri alguma vez na vida? Poucos. Os demais, vocês não sabem o que estão perdendo. O siri, para você que nunca comeu, mas deve já ter visto, o siri é um animalzinho bem pequenininho. Então você imagina o trabalho que dá para comer um siri. Mas por que essa refeição era emblemática? Porque ela não era como um miojo que você senta e 3 minutos prepara e come em 2 e 5 minutos. Envolveu toda a experiência entre o preparo e o usufruir da refeição. A sirizada era preparada num fogo lento, baixinho, assim cozido ao longo do tempo. Não podia cozinhar demais porque a carne é muito sensível. Mas não era uma coisa que você comia rápido. Você tinha que parar, sentar e ficar caçando a carne no meio daquela patinha bem pequenininha do siri. E de vez em quando a panelada tinha que voltar para o fogo para poder esquentar mais uma vez, porque pelo tempo que a gente demorou, já tinha esfriado. E essa era uma refeição que a gente ia usufruindo ao longo de algumas horas, varando a noite adentro. E o meu pai tinha uma tarefa, a tarefa de fiscalizar a qualidade com que se comia o siri. E ele ia passando olhando para os nossos pratos, meu e dos meus irmãos, para verificar se nós havíamos comido o siri de forma apropriada. E ele tinha uma máxima, um axioma: siri tem que comer bem comido. E ele ia lá olhando e ele pegava o siri e mostrava: olha aqui, ó, tá cheio de carne aqui, não estão comendo direito, vocês vão ter que comer pão, não vão comer siri. E assim a conversa ia ao longo da noite, trazendo algumas risadas para esses nossos jantares. Por que eu estou contando isso? Porque existem experiências que dão trabalho. Existem experiências para as quais é necessário investir tempo. E o tempo que eu invisto em algo vai determinar a qualidade daquilo que eu vou usufruir. Espiritualidade saudável é um tema que precisa ser encarado nessa perspectiva. Não é algo como um miojo que você faz em 3 minutos. Mas como um miojo também não é algo que você usufrui em mais 2 ou 3 minutos. A espiritualidade saudável é algo que se cultiva ao longo de uma vida. E são raízes que crescem para baixo. E uma vez que elas crescem para baixo, só então elas podem crescer para cima como árvore e trazer o seu fruto. Se a gente negligenciar o tempo investido para que essas raízes cresçam para baixo, a gente não vai usufruir de um bom fruto que vai florescer, abençoar e alcançar as pessoas à nossa volta. Se a gente vai falar de espiritualidade saudável, é porque em algum momento foi definido que a espiritualidade pode ser doente. Todas as vezes que um substantivo, como o substantivo espiritualidade, perde o seu sentido, é necessário que um adjetivo se aproxime dele para a gente conseguir explicar e determinar de forma apropriada o que ele é. A gente deveria poder parar aqui hoje e falar só sobre espiritualidade. Mas espiritualidade é um tema tão bagunçado, ele é alvo de tantas interpretações, de proposições tão distintas, que nós precisamos definir que espiritualidade nós estamos falando, e precisamos definir que a espiritualidade que nós valorizamos, que nós usamos como um valor, é a saudável. Não é qualquer tipo de espiritualidade. E a nossa preocupação é genuína porque ela é um eco da preocupação de Jesus. Jesus olhou para a sociedade religiosa à sua volta e percebeu que havia um padrão de espiritualidade estabelecido, mas um padrão doente. E ele então, preocupado com esse padrão de espiritualidade, traz um sermão longo e duro para combater aquele padrão. E hoje eu quero que a gente pare por algum tempo para ler esse trecho longo que está narrado em Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 39. É um texto longo que eu vou ler com você na versão A Mensagem, que é uma paráfrase bíblica. E embora seja longo, eu tenho certeza que é muito interessante, então eu peço que você me acompanhe, segure na cadeira, acompanhe a leitura que vai ser projetada na tela.
Depois, eu vou revisitar alguns desses versículos, mas nesse novo momento eu vou revisitá-los usando a nova versão transformadora a título didático, e eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Se você tem a sua Bíblia, a gente vai ler Mateus 23, mas antes eu quero definir o que é a tal da espiritualidade doente e o que é a saudável. Espiritualidade doente são práticas legalistas que partem de um coração que ama a si mesmo e afasta as pessoas. Já a espiritualidade saudável são expressões de amor a Deus que partem de um coração que ama a Deus e contagia as pessoas à sua volta. A redundância aqui é necessária. Espiritualidade saudável são expressões de amor a Deus que partem de um coração que ama a Deus e contagia as pessoas à sua volta. Da onde que saiu essa definição? Vamos olhar então para o texto de Mateus. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com o seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus, como se fosse comida e bebida com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira das mesas nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Não permitam que eles também ponham vocês neste pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai que está no céu. Não se deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por elas. Há somente um guia para a vida de vocês. Um guia para a vida de vocês e para a vida deles é Cristo. Quer se destacar? Humilhe-se. Seja um servo. Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento, mas se estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá vida plena. Não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido, impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores, viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que conseguem, o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. Vocês são um caso perdido, um poço de estupidez e arrogância. Vocês dizem, se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados, ela não vale nada, mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Quanta ignorância! O couro da Bíblia é mais importante que a pele das suas mãos? Que tal essa bobagem? Se você aperta a mão de alguém e faz uma promessa, a promessa não tem valor, mas se levanta as mãos, tomando Deus por testemunha, então ela é válida. Que disparate! Que diferença faz apertar ou levantar a mão? Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora de uma casa de adoração? Promessa é promessa. Deus está presente, observando tudo e chamará vocês à responsabilidade. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Mantêm registros contábeis meticulosos, dão dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça,
compaixão e compromisso, coisas absolutamente básicas, vocês deixam de lado sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem, escrevendo uma história de vida equivocada do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas? Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores, vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, gramas aparadas e flores à volta, mas 7 palmos abaixo o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo dos seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa! Vocês e aqueles assassinos são farinhas do mesmo saco, e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis traiçoeiros, pensam que vão ficar sem castigo, acham que vão sair sem pagar. É por causa de pessoas como vocês que envio profetas, guias sábios e mestres, geração após geração, e geração após geração vocês os tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra eles. Há uma coisa que vocês não podem evitar: cada gota de sangue justo derramada na terra, começando pelo sangue de Abel, um homem bom, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, assassinado por vocês enquanto orava, está sobre a cabeça de vocês. Afirmo que tudo isso será cobrado dessa geração. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadora dos mensageiros de Deus, quantas vezes desejei abraçar seus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Agora está desolada, não passa de uma cidade fantasma. O que mais posso dizer? Apenas isto: estou de saída. Da próxima vez que me virem, vocês irão dizer: Ele é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Esse longo texto que nós lemos agora é uma dura e severa palavra de Jesus contra um grupo religioso que começou cheio de boas intenções. Um grupo religioso que não começou como que tentando manipular as pessoas. Um grupo religioso que não começou sua prática de devoção como se ela fosse uma moeda de barganha ou um instrumento de opressão para outros. Os fariseus, esse grupo que posteriormente foi categorizado como uma seita religiosa, a palavra fariseu que nomeou esse grupo vem de um verbo hebraico que significa tornar distinto, tornar separado. Há uma intensa relação entre essa palavra e a palavra santidade. Esse grupo era um grupo cujo objetivo era prezar por uma vida santa. Esse grupo no seu início olhava em volta e via um grupo de pessoas que não levava a sério as orientações prescritas na lei de Deus, e por esse motivo eles decidiram que eles viveriam uma vida distinta, uma vida diferenciada, uma vida comprometida com esses padrões, por isso uma vida separada daqueles que viviam essa vida de equívoco nos pecados. Eles começaram bem intencionados. Mas ao longo do tempo, suas boas intenções foram deixando de se basear na palavra de Deus, foram deixando de ser norteadas pela palavra de Deus, os seus valores, que inicialmente eram bons, se distanciaram daquilo que Deus havia dito em sua palavra. E então suas interpretações começaram a tomar o lugar daquilo que de fato era a lei de Deus, e sua obediência começou a ser a interpretação da lei em vez de obediência à lei.
Esse retrato que nós lemos aqui agora é um intenso, é um vívido retrato de uma espiritualidade doente. Mas Daniel, por que você está vindo aqui falar de espiritualidade doente se o assunto é espiritualidade saudável? Jesus apresentou um modelo. E a experiência religiosa da época vivia outro modelo. Você precisa parar nesse momento e avaliar se a sua vida segue um padrão religioso como o dos fariseus. Uma vez pontuado esse padrão, eu quero fazer um contraste com você, uma comparação. Porque Jesus não só denuncia o erro dos fariseus, antes de fazer a denúncia do erro dos fariseus, ele estabelece um padrão de espiritualidade saudável, um modelo de vida que tem nele mesmo o seu referencial objetivo. E eu quero fazer uma comparação com você entre a postura dos fariseus, a decisão dos fariseus, o padrão de conduta dos fariseus numa espiritualidade doente e o modelo deixado por Jesus nas bem-aventuranças. E eu quero desafiar você a correr rapidamente dos fariseus e correr na direção do modelo de Jesus apresentado nas bem-aventuranças. Vamos fazer esse contraste então. Os fariseus, eles fecham a porta do reino dos céus. Capítulo 23, versículo 13. Que aflição os espera? Agora eu vou usar a nova versão transformadora, não mais a mensagem, aquela versão mais parafraseada, tudo bem? 23:13. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Se por um lado essa é a postura de um fariseu, essa é a postura da espiritualidade doente, a de alguém que levanta barreiras para que os outros se aproximem de Jesus, por outro lado, o modelo que Jesus estabelece é de alguém que tem na própria vida a decisão de adentrar no reino de Deus, e por estar dentro do reino de Deus, tem condição de trazer outros. Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Se por um lado os fariseus criam barreiras, os pobres de espírito olham para si mesmos e veem que não carregam em si mesmos as condições necessárias para adentrarem, para terem mérito a ponto de adentrarem no reino de Deus. A única coisa que eles podem fazer é reconhecerem-se a si mesmos como pobres. E por serem pobres, eles recebem aquilo que o seu Senhor lhes oferece, que é o reino. O reino dos céus pertence às pessoas que sabem que não deveriam herdar o reino dos céus. Mais do que isso, os fariseus oprimem e eles serão destruídos. Capítulo 23, versículo 14. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. A postura dos fariseus é se valer da sua religião, se valer daquilo que eles consideram um ato religioso para oprimir os outros. Mas parece que existe algum peso ali e eles tentam compensar isso com expressões que aparecem, com uma espiritualidade aparente. Já no padrão de Jesus, narrado em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz que felizes são os que choram, porque serão consolados. Os fariseus oprimem e serão destruídos, mas os discípulos de Jesus choram e serão consolados. Os fariseus estabelecem fardos sobre os outros e o resultado disso é fazer com que os outros se sintam oprimidos. Mas sobre a vida deles haverá punição. Em contrapartida, aqueles que decidem seguir Jesus chorarão. Você pode chorar. Você pode olhar para as suas mazelas espirituais, para aquilo que você deveria conseguir, mas não consegue, e chorar. E o resultado, aquilo que você recebe, é consolo, e consolo que vem do Mestre. Os fariseus, por outro lado ainda, são orgulhosos a caminho do inferno. Mateus 23:15, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém, e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês.
É gente que se vale da religião para atrair a atenção das pessoas para si mesmo. É gente cuja espiritualidade é tão doente que se torna um artifício para brilhar, para aparecer. É gente cuja conduta religiosa é adotada de uma forma para que os outros olhem para ele e o elogiem e o aplaudam. É gente que conquista para si seguidores em vez de conquistar para um mestre seguidores. A constatação de Jesus é que aqueles que atraem gente para si somente tornam essas pessoas duplamente condenadas. Nas versões mais antigas, dizem, a versão mais antiga diz 2 vezes filha do inferno. A palavra de Jesus é dura para a gente que não leva a sério o compromisso de apontar Jesus e em vez disso aponta para si mesmo. Mas Jesus dá o contraponto disso em Mateus capítulo 5, versículo 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes aqueles que olham para si mesmos e não veem na sua prática religiosa algo a que possam se agarrar e apresentar como um mérito diante de Deus. Felizes são os humildes, aqueles que olham para si e reconhecem: Senhor, é graça tua o fato de eu estar no teu reino. Senhor, é graça tua o fato de eu ser convidado a participar e herdar essa terra, herdar esse lugar no teu reino. É graça de Jesus. Os fariseus, com sua espiritualidade doente, têm ganância por bens. Mateus 23, 16 a 22 é dito assim: que aflição os espera, guias cegos, vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo será obrigado a cumprir o julgamento. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo o que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Esse é um grupo que tem ganância de bens, porque eles tentam manipular a forma como as pessoas fazem seus juramentos, ou como eles mesmos fazem seus juramentos, de forma que eles possam encontrar um artifício, um jeitinho para não se submeter ou para não cumprir, obedecer aquele juramento com o qual se comprometeram. E dessa forma, extrair para si algum tipo de benefício. Esse é um grupo que olha para a regra e tenta colocar uma minúcia, uma vírgula, mudar a vírgula de lugar, a posição das coisas para de alguma forma extrair algum benefício próprio. Esse tipo de gente na época de Jesus tinha a capacidade de no sábado andar com uma casa nas costas, para que eles pudessem dar mais passos do que aquilo que era permitido na lei. Mas a espiritualidade saudável proposta por Jesus diz que os seus discípulos, em contraste aos fariseus que têm ganância por bens, seus discípulos têm fome e sede de justiça. Mateus 5,6, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede de justiça diz respeito a ver os princípios do próprio Deus operando na nossa vida, na vida à nossa volta. Diz respeito a ver o coração por trás da lei operando no coração das pessoas, mais do que a mera sujeição à lei. Diz respeito a ver a justiça de Deus operando aqui, assim como ela opera no céu. Diz respeito a perceber que os mandamentos de Deus dizem respeito à instauração do seu governo aqui, e não a um conjunto de regras. Os fariseus, por um lado, rejeitam a misericórdia, Mateus 23, 23 a 24. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Veja que Jesus não repreende a conduta ou o procedimento de trazer o seu dízimo, de trazer a sua oferta, de trazer a sua contribuição,
Mas ele diz que se esse ato, se a sujeição à lei não for acompanhada de um coração sujeito ao Deus que escreve a lei, a sujeição não vale de nada. A essência da lei é justiça, misericórdia e fé. Não é uma obediência cega e inconsequente, como se tentasse conquistar algo de Deus por meio da obediência, porque a obediência não é capaz de fazer isso. Com Deus, a moeda é a misericórdia, não é o mérito, não é o êxito. Jesus sabe tanto disso que ele diz que o modelo dos seus discípulos, em Mateus 5,7, seria: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Se você tentar se relacionar com Deus nessa relação de perda e ganho, nessa relação de barganha, nessa relação de vim domingo na igreja, agora tem que me abençoar na semana, dei meu dízimo, agora tem que me fazer prosperar, fiz algo e Deus tem que te devolver algo, se você tentar tratar com Deus nessa relação, você vai ser tratado assim. Mas se você agir com Deus, se relacionar com Deus por meio da misericórdia, clamando: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mesmo o dinheiro que eu trago, mesmo meu serviço ministerial, mesmo uma prática correta que eu tenho, mesmo ela é contaminada pelo meu pecado, eu só posso me aproximar do Senhor se for por misericórdia. Se você agir com Deus com base na misericórdia, Ele devolve esta tratativa para você com base em misericórdia. Com Deus é melhor agir com misericórdia do que com lei. Você pode ter certeza disso. Os fariseus, por um lado, têm um coração corrupto. Mateus 23, de 25 a 28. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas! Tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! São como túmulos, pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Gente preocupada com performance, gente preocupada com um tipo de ato que vai parecer um ato piedoso. Nossa sociedade é a sociedade do espetáculo, é a sociedade daquilo que aparece. Nós começamos a tornar nossa rotina um veículo de divulgação. E de vez em quando eu abro lá a rede social e tem uma foto de uma pessoa chorando, dizendo assim: hoje Deus falou comigo. Isso é muito bonito. Mas sabe qual que é a orientação de Jesus para quem quer se encontrar com Ele? Fechar a porta do quarto e fazer isso em secreto, de uma forma em que só você e Deus saibam. Espiritualidade não é contagiante, uma espiritualidade que toca aos outros. Não diz respeito àquilo que dá ibope, não diz respeito àquilo que dá like, não diz respeito àquilo que você é capaz de demonstrar para os outros. Diz respeito àquilo que brota de dentro para fora, preocupação com o coração antes de preocupação com o exterior. Jesus faz esse contraste quando diz que os seus discípulos, em Mateus 5,8, serão felizes, ou felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Aqueles cujo coração é baseado em condutas e comportamentos, verão cada vez mais os seus fãs e os seus seguidores. Mas aquele cujo coração é limpo, cuja prática espiritual é vista por Deus, será por Deus também visto, e verá o próprio Deus. Para terminar, a espiritualidade doente dos fariseus fazia deles perseguidores e filhos do diabo. Mateus 23, de 29 a 33. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Jesus está denunciando o fato de que no passado as pessoas condenaram os profetas porque eles adotavam um padrão de vida que denunciava o pecado.
E Jesus, o profeta verdadeiro, por excelência, estava ali denunciando o pecado deles. E dali a pouco eles fariam com Jesus o mesmo que havia sido feito com os profetas. Eles matariam Jesus. Os discípulos de Jesus são configurados por aceitar as asseverações que Jesus nos faz quando denuncia o nosso pecado. Nós não nos opomos às denúncias ao nosso pecado, nós buscamos discernir se aquilo está em acordo com a voz de Deus e nos sujeitamos a isso. Os discípulos de Jesus não perseguem, eles são perseguidos e por isso são filhos de Deus. Mateus 5, de 9 a 12, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Se a sua vida cristã te conduz somente a conforto, te leva para um lugar sempre quentinho, gostoso, onde você não precisa se mexer muito, tem alguma coisa errada. Sua espiritualidade precisa ser configurada de uma forma que ela nasça de uma expressão de amor a Deus, se traduz em atitudes de amor a Deus e contagia as pessoas à sua volta. Porque uma espiritualidade doente são práticas legalistas que partem de um coração que ama a si mesmo e afasta as pessoas. Ou seja, é gente que tenta fazer alguma coisa para chamar atenção, porque se ama demais e quer se aparecer. Mas o resultado disso são as pessoas fugindo de você. Mas a espiritualidade saudável são expressões de amor a Deus. E por serem expressões de amor a Deus, partem de um coração que ama a Deus. E o resultado é contagiar as pessoas à sua volta. Você está hoje diante da possibilidade de assumir para si um padrão de espiritualidade doente, farisaico, que destrói as pessoas, que faz mal a elas, ou diante de um padrão de espiritualidade saudável, de forma que as pessoas olham para você e encontram em você alguém que atrai, que inspira, que desperta o desejo de ter os outros por perto. Quem é você hoje? Hoje você é esse fariseu para quem Jesus está trazendo palavras duras, dizendo: acorda, você não sabe o que espera você se você continuar trilhando a sua vida nessa direção. Se esse é o seu caso, existe esperança para você. Porque Jesus não simplesmente foi e denunciou o erro. Jesus foi e disse: existe um caminho melhor. Existe um padrão sobremodo excelente, um padrão superior, que não se apega àquilo que as pessoas são capazes de ver, mas se baseia naquilo que vai no fundo do coração, porque é aí que Jesus vai verificar, é aí que Jesus vai tocar. Se você está vivendo uma vida de aparência, está vivendo um padrão de espiritualidade que é doente, se você é essa pessoa que veste a máscara no domingo para aquela 1h30 de culto, e quando em dias como hoje o culto atrasa, você fica nervoso. Se você é alguém que veste roupas de santidade, em vez de ter a vida de santidade, é com você a conversa hoje. Se você é alguém que só vem aqui no domingo, posta a fotinho do domingo na igreja, mas ao longo de toda a semana, o seu padrão de vida repele as pessoas de você, o seu padrão de vida leva as pessoas para, em vez de se aproximarem de você e por isso se aproximarem de Jesus, elas vão para longe. Tem alguma coisa errada, mas existe esperança para você. Jesus está disposto a converter corações fariseus em corações que o amam genuinamente. O episódio que vem um pouco depois daqui é a morte de Jesus. E ele morre, mas ele ressuscita, para que fariseus tenham seu coração convertido, para que gente cuja espiritualidade é doente possa ser convertida numa espiritualidade saudável. Deus pode operar no fundo, no íntimo, no profundo dos nossos corações, de forma a fazer com que a nossa vida emane do seu amor, da nossa vida brote o seu amor e alcance o mundo. Nós precisamos orar por isso agora. Nós precisamos
consagrar nossa espiritualidade nas mãos de Deus, clamando que Ele faça de nós gente saudável, gente cujo padrão é essa vida que ouve do próprio Deus, bem-aventurado, feliz, feliz. Se você quer pedir isso para Deus, eu quero convidar você a se colocar de pé e orar junto comigo. Deus querido, nós estamos aqui, tua igreja hoje. Muitos desses irmãos aqui olhando para suas próprias vidas e reconhecendo algum padrão, alguma conduta, algum procedimento que está longe daquilo que o Senhor estabeleceu como um ideal de vida cristã. Alguns aqui estão olhando para si mesmos por conta da tua palavra e vendo que tem tentado ter um padrão de espiritualidade que é vazio, que é oco. Em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre nós, que a tua graça converta os nossos corações, que a tua graça nos leve para mais perto do Senhor, para junto de Cristo Jesus, e que o resultado disso seja gente apaixonada pelo Senhor, cuja vida chama a atenção do mundo perdido. Desperta a curiosidade daqueles que não te conhecem. Desperta o desejo nessas pessoas de conhecerem Jesus melhor, Deus. Que cada um desses meus irmãos aqui, que essa igreja, de forma individual, de forma coletiva, institucional, orgânica, todos nós aqui tenhamos um compromisso radical de que a nossa espiritualidade vai abençoar o mundo à nossa volta, Deus. Em nome de Jesus, capacita-nos a isso, é minha oração. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Amém.